Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. O setor de serviços registrou alta no primeiro mês do ano. O volume de serviços cresceu 0,6% em janeiro na comparação com dezembro. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE. As maiores altas foram no setor de transportes e serviços profissionais e administrativos, com elevações de pouco mais de 3%. Desde junho, o setor de serviços registra aumentos e só ficou estável em dezembro. Já na comparação entre janeiro desse ano e janeiro do ano passado, a queda foi de quase 5%, um efeito da pandemia. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 8%. Por causa dos impactos da pandemia, 20 estados brasileiros registraram recorde na taxa média de desemprego em 2020. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Os resultados regionais acompanharam a média nacional. Conforme divulgado pelo IBGE na última semana de fevereiro, a taxa média anual de desemprego do país em 2020 foi de 13,5%, a maior de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. As maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e as menores no Sul. Somente em 7 estados, a taxa de desemprego média do ano não bateu recorde. São eles: Pará, Amapá, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina. Entre os 20 estados que registraram recorde, 12 tiveram taxa superior à média nacional. Os estados nos quais a taxa foi menor que a média do país são Rondônia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Em 15 estados, a maioria do Norte e Nordeste, o nível de ocupação ficou abaixo de 50% em 2020. Isso significa que menos da metade da população em idade de trabalhar nesses estados estava ocupada no ano. Na média nacional, foi a primeira vez que isso aconteceu. A vacinação contra o novo coronavírus e o plano de resgate econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer mais do que o previsto em 2021. A OCDE elevou a estimativa de crescimento para 5,6%. A organização também melhorou as projeções para a economia brasileira. A OCDE revisou de maneira expressiva e elevou sua estimativa de crescimento mundial em 2021 a 5,6%. Contra a projeção anterior de 4,2%. Apesar de anunciar projeções melhoradas para o mundo, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos alertou para os riscos no caso de atrasos persistentes na vacinação contra a Covid-19. A estimativa agora é de que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano, ou 1,1 ponto percentual a mais do que a estimativa feita em dezembro. Para 2022, a projeção passou para alta de 2,7%, ou 0,5 ponto percentual a mais do que há cerca de 3 meses. O plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reativar a economia dos Estados Unidos contribuiu em 1 ponto percentual a esta revisão de 1,4 ponto do crescimento mundial. Graças a esta injeção em massa de liquidez, os Estados Unidos, que representam 20% de todas as mortes registradas na pandemia, deve registrar o dobro na taxa de crescimento do PIB, em comparação com a previsão de dezembro, com 6,5%. O aumento da previsão de crescimento é mais modesto para a zona do euro, onde o programa de vacinação é mais lento. O PIB da região deve ter alta de 3,9% este ano, enquanto no Reino Unido a projeção é de avanço de 5,1%. A China, motor do crescimento mundial, que registrou uma disparada de 60% das exportações em janeiro e fevereiro em ritmo anual, deve registrar crescimento de 7,8%. Mas o país com a maior previsão de recuperação é a Índia, após uma queda de 7,4% em 2020. O PIB do país deve crescer 12,6% este ano.
Uma pesquisa de expectativa de emprego mostrou que 69% dos empregadores não pretendem fazer alterações no quadro de funcionário. 21% têm intenção de contratar e 8% esperam reduzir as equipes no segundo trimestre. Foram 652 entrevistados entre os dias 6 e 26 de janeiro, antes do aperto das medidas de restrição em todo o país neste mês, por causa do agravamento da pandemia. O indicador de expectativas de contratação no Brasil para o segundo trimestre é de 9%, 1 ponto percentual abaixo em relação ao primeiro trimestre e 4 pontos percentuais a menos em relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar da queda no índice de intenção de contratação, o resultado coloca o Brasil com as melhores perspectivas entre os países das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram índice de 18%. Ainda segundo a pesquisa, 24% dos empregadores acreditam que os níveis de contratação pré-pandemia podem retornar até o fim de 2021, enquanto para 39% não deve haver mudança nas intenções. Já 4% dos entrevistados têm a perspectiva de que os níveis de contratação nunca retomem os índices anteriores à pandemia. Agora, no Chile, quem chegar do Brasil vai direto para centros de saúde. A subsecretária de Saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. É bom lembrar que estar vacinado não significa estar imunizado. Por isso, ainda é importante o uso de máscaras e de outras medidas de prevenção. As vacinas são fundamentais para controlar o avanço da pandemia. Milhões de brasileiros já receberam a primeira e a segunda dose. Mas a imunidade não começa imediatamente após a vacinação. Segundo especialistas, a resposta imune adquirida é desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Quando você recebe um imunizante, você vai fazer com que todo o seu sistema imune dê uma resposta, que é a produção de anticorpos, produção de células de memória, tudo isso. Isso daqui demora para essa vacina que nós estamos vendo, por exemplo, para o Coronavac, até de 2 a 3 semanas. Então, quer dizer que quando você é vacinado, você pode ficar doente no dia seguinte, depois de uma semana, pode passar essa doença para todos. Por quê? Porque você não está ainda imunizado. Então, você tem que sempre que dar um tempo, é o que nós chamamos de janela imunológica. Para efeito correto, realmente, vamos partir do princípio que, olha só, primeira dose, você espera até 21 dias, não 3 semanas. Toma a segunda dose, espera mais 3 semanas para a resposta. Então, a contar da primeira dose, sendo que você vai tomar a segunda dose, você teria 6 semanas, que é 1 mês e meio, para você estar imunizado. Desde que você, claro, tome a segunda dose. Segundo um anúncio feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil terá capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil terá um adicional de 14 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, suficientes para imunizar 7,5 milhões de pessoas entre maio e junho. O cronograma do Ministério da Saúde prevê para março 30 milhões de doses. Mas temos mais 25 milhões até o final de março, vindas do Butantan, 3 milhões e 800 que vem da Fiocruz AstraZeneca e mais 3 milhões que vem da Covax, também AstraZeneca, que serão produzidas na Coreia do Sul. E no mês seguinte, ou seja, no próximo mês de abril, nós temos a previsão de 42 milhões de doses, sem contar aí aquelas que ainda não estão aprovadas, que é o caso da Sputnik e da Bharat BioNTech. Sem essas, nós temos 42 milhões prevista para abril. Ou seja, a partir de agora, o Brasil, nos próximos 60 dias, vacinará 1 milhão de doses. Tem disponibilidade para vacinar 1 milhão de doses. E a partir de maio, que passam a ser, no mínimo, de 1,5 milhão de doses garantidas. E como a vacina ainda vai demorar alguns meses para chegar a toda a população, os cuidados
ainda precisam ser mantidos, como o uso de máscaras e, principalmente, o distanciamento social. Se nós conseguíssemos, olha só, hein, se nós conseguíssemos vacinar todo mundo hoje, vamos vacinar toda a população brasileira hoje, não é? Nós ainda assim, nós teríamos cerca de 1 mês e meio ainda com essas quase 2.000 mortes por dia. Doutor Bactéria, por isso então a orientação para a gente continuar tomando os cuidados mesmo com a vacinação? Mesmo após a vacinação, ainda temos que usar máscara, manter distanciamento, que ainda existe um risco ainda. Quer dizer, aí tem uma interpretação totalmente errada. Quer dizer, então, que a vacina não faz efeito. Olha a diferença, o erro da interpretação. Não é? Ela quis dizer justamente que existe essa janela imunológica. Depois do intervalo, você vai ver que já tem como pagar as compras só com reconhecimento facial lá na Rússia. Voltamos já. A Itália vai produzir a vacina russa Sputnik a partir de julho, mesmo sem aprovação da União Europeia. A meta é produzir em fábricas de Lombardia 10 milhões de doses até fevereiro de 2022. A Sputnik V começou a ser analisada para o processo de homologação na semana passada pela Agência Europeia de Medicamentos. As autoridades russas afirmaram que estão preparadas para fornecer doses a 50 milhões de europeus a partir de junho. Após recordar que a vacina já foi aprovada em 46 países, Moscou voltou a criticar a agência europeia por ter adiado o processo de validação do fármaco. Várias nações do bloco, impacientes com um processo considerado muito lento, recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela agência. Este é o caso da Hungria, que começou a administrar o imunizante russo em sua população no mês passado. Moscou também exigiu um pedido de desculpas pelos comentários de uma autoridade europeia que comparou a autorização emergencial da Sputnik V a uma roleta russa. A Sputnik V, recebida com ceticismo no Ocidente, convenceu os especialistas após a publicação de resultados na revista científica The Lancet, que mostraram uma eficácia de 91,6%. Até o momento, 3 vacinas foram autorizadas pela União Europeia: Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Os relatos de uma síndrome pós-Covid-19 têm sido cada vez mais comuns. São sintomas persistentes depois da cura da infecção pelo coronavírus. Entre as sequelas estão cansaço físico e mental, falta de ar, fadiga crônica, sintomas que podem durar meses. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastantes pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra, que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde. Um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então, tudo isso veio à tona novamente.
Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Porque aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato. O que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também. Então, durante esse período aí de isolamento, já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações, para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. O desastre na usina nuclear de Fukushima completou 10 anos essa semana. Os trabalhos no local seguem até hoje. A água contaminada por uma substância radioativa ainda não teve um destino definido pelo governo japonês. 10 anos após o desastre nuclear de Fukushima, a usina ainda não foi desmontada. Cerca de 5.000 pessoas ainda trabalham no local, onde em 11 de março de 2011, 4 reatores foram seriamente danificados pelo tsunami causado por um forte terremoto. Desde então, os arredores foram limpos, novas barragens de cimento foram construídas e as barras de combustível foram removidas intactas. Mas o mais difícil ainda não foi feito: extrair cerca de 900 toneladas de combustível derretido misturado com outros rejeitos altamente radioativos. Fizemos vários projetos nos últimos 10 anos, mas um dos maiores desafios que enfrentamos agora é remover as barras de combustível nuclear, com algumas fundidas e outras intactas. Estamos perto de terminar de remover o combustível não derretido do tanque do reator número 3. Também temos que remover os detritos formados pelas barras de combustível derretidas. Planejamos começar pelo reator número 2. Um dos maiores problemas foram as águas subterrâneas das montanhas ao redor que penetram no subsolo, tornando-se radioativas. A empresa mitigou o impacto instalando uma parede de gelo sobre os reatores. Mas a chuva gerou cerca de 140 metros cúbicos de água radioativa por dia na usina em 2020. A água contaminada, que ainda contém o isótopo trítio após a filtragem, é armazenada em centenas de tanques no local, onde começa a faltar espaço. A solução seria despejá-la progressivamente no mar, mas o governo ainda não oficializou a decisão, que é politicamente muito sensível. Normalmente, quando uma usina nuclear está sendo operada, o trítio é liberado no meio ambiente de forma a atender às normas de segurança. Como operadores de uma usina nuclear, temos que explicar às comunidades que podemos cumprir com segurança do ponto de vista científico. O governo ainda espera poder revitalizar o setor, reduzir a dependência do país das importações de energia e cumprir a meta de neutralidade de carbono até 2050. Mas a maioria dos japoneses é contra a energia nuclear após o trauma deixado pelo desastre de Fukushima, e comunidades próximas às usinas apresentaram dezenas de queixas na tentativa de impedir uma volta desta fonte à matriz energética do país. Uma rede de supermercados na Rússia lançou o pagamento por reconhecimento facial. O país vem desenvolvendo a tecnologia de forma rápida e polêmica.
O primeiro grupo de distribuição da Rússia, o X5, anunciou o lançamento do pagamento por reconhecimento facial. Este é o mais recente exemplo do rápido e, para alguns, polêmico desenvolvimento dessa tecnologia no país. O número de supermercados conectados ao sistema deve aumentar de 52 nesta semana para 150 até o final de março. Existem atualmente mais de 5.500 self-checkouts equipados com o módulo de reconhecimento facial. Estamos planejando um lançamento em todo o país em um futuro próximo. Para lançar o sistema de pagamento por reconhecimento facial, o Grupo X5 juntou forças com o sistema de pagamento Visa e o gigante estatal russo Sberbank, que busca se tornar uma empresa de TI. Para concluir as transações na era da pandemia, os clientes precisarão remover suas máscaras rapidamente e olhar para a câmera. As empresas envolvidas afirmam que as compras são criptografadas e protegidas e as tentativas de roubo de identidade são evitadas por uma câmera 3D que mede a profundidade do rosto do usuário. O reconhecimento facial está se desenvolvendo rapidamente na Rússia, o que aumenta a preocupação de ativistas sobre a vigilância do Estado. No início da pandemia, Moscou usou milhares de câmeras para monitorar o cumprimento das medidas de bloqueio. Uma ONG lançou uma campanha no ano passado contra o uso em massa de reconhecimento facial pelas autoridades, destacando abusos do sistema, vazamento de dados e falta de consentimento. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau!